Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto do Aula em Casa. E hoje nós vamos dar continuidade, à nossa atividade que a gente está desenvolvendo desde segunda-feira. Vamos para a correção do nosso exercitando. Eu sou a professora Gabriela de Artes e vou estar acompanhando vocês durante essa correção do nosso exercitando. Eu tenho certeza que vocês, alunos maravilhosos, espetaculares, se saíram super bem, não é verdade? Então, vamos lembrar? Vamos para a nossa primeira questão de arte. Sobre a arte egípcia, é incorreto afirmar. Aí a gente tem a alternativa A. As grandes manifestações da arquitetura egípcia foram os magníficos templos religiosos, as pirâmides, os hipogeus e as mastabas. Alternativa B. Na pintura, as figuras eram representadas com os olhos e os ombros de perfil, embora com o restante do corpo de frente. Alternativa C. A escultura egípcia obedecia a uma orientação predominantemente religiosa. Eram numerosas as estátuas esculpidas com a finalidade de ficar dentro de túmulos. A escultura egípcia atingiu seu desenvolvimento máximo com os sarcófagos, esculpidos em pedra ou madeira. Aí a gente tem a alternativa D. A cultura egípcia foi profundamente marcada pela religião e pela supremacia política do faraó. Esses dois elementos exerceram grande influência nas artes, na arquitetura, escultura, pintura e literatura, e na atividade científica. E a alternativa é a gradação, a mistura de tonalidades e o claro e escuro não eram utilizados. Então, essa foi a nossa primeira questão do exercitando de arte e agora eu quero ver o que vocês responderam. Coloca aí no chat para eu começar a ver aqui o que vocês responderam. Vamos lá. A Gisele colocou a letra B, inclusive ela enfatizou que é a letra B, né? Vamos ver, qual mais uma aluna aí? A Sabrine colocou assim, na questão 1, ela assinalou a alternativa A. Vamos ver depois, Sabrine, já. O Salomão colocou que a primeira questão é a alternativa A. Vamos ver se a gente tem mais algum aluno. A Camila colocou que a alternativa B. Eu estou vendo que vocês são entre a alternativa A e a alternativa B, né? O João Vitor colocou que é a letra B. Quem será que está certo? Pelo menos eu estou vendo que vocês estão ficando, entre duas alternativas. O José Vinícius, ele falou que a questão 1 é a letra A. E ele é da Escola Severiano José Vinícius Cardoso de Souza. Muito bem, obrigada pela participação, José. Vão colocando aí as respostas no chat para a gente. Então, vamos lá verificar realmente qual é, a questão correta da nossa alternativa. Então, a gente tem a questão sobre a arte egípcia e a questão correta é a alternativa B. O que acontece? Na alternativa B, ele fala que na pintura as figuras eram representadas com os olhos e os ombros de perfil, embora o restante do corpo era de frente. Então, vamos primeiro ler um pouquinho sobre a característica da pintura egípcia. A principal característica da pintura egípcia é a frontalidade do corpo e dos olhos. Olha que interessante. E a lateralidade dos membros superiores e inferiores, dos braços e das pernas. Ou seja, o corpo e os olhos ficavam de frente e os membros, tanto superiores quanto inferiores, ficavam de perfil, na lateralidade. Essa técnica era utilizada como forma de valorização do corpo humano. Os pés, por exemplo, eram mais bem representados de lado do que de frente. A gente consegue visualizar melhor o pé de lado do que de frente. E também como forma de transmitir a ideia de movimento, de ação, para quem visse a pintura. Vamos voltar lá para onde tem a nossa imagem da nossa pintura egípcia. E assim, o que a gente viu por que a alternativa B, que ela está falando, ela descreve a lei da frontalidade de forma incorreta. O que é a lei da frontalidade, gente? A lei da frontalidade
é uma técnica de pintura egípcia, né? Sendo que, olha só, o tronco ele fica de frente, os olhos eles são representados de frente. Olha aqui o que a gente falou sobre os pés na lateral, os pés de perfil. Por quê? Eles acreditavam que quando os pés eram representados nessa posição de perfil, né, ele dava uma melhor visualização. Então, novamente, o tronco de frente, os olhos também, quando eles eram pintados como se a pessoa estivesse olhando para frente. E os membros, tanto superiores quanto inferiores, como a gente está vendo aqui, eles eram representados de perfil, de lateral. Então, é uma posição que ela não é anatômica, né? Ou seja, eu estou indo estar com o meu corpo de frente, a minha cabeça de lado, só que o meu olho é representado olhando para frente. Né? Então, eles tinham essa técnica, que é a lei da frontalidade, que eles acreditavam que eles poderiam representar da melhor maneira possível, fazendo a representação, né? Realizando a pintura dessa forma. Certo? Essa lei da frontalidade, quando vocês tiverem uma folguinha, dá um Google, coloca aí pintura egípcia. Vocês vão ver várias pinturas egípcias que elas seguiam, porque era uma lei, gente, era a lei da frontalidade. Todas as pinturas egípcias, elas tinham que seguir essa determinação, né? Então, obrigatoriamente, o artista egípcio que estava lá pintando, fazendo as suas obras, ele tinha que seguir essas características da lei da frontalidade. Certo? Então, parabéns para os que acertaram, os que erraram não tem problema, deve ter sido alguma falta de atenção. Agora nós vamos para a nossa segunda questão de arte. Vamos lá para a nossa questão. A civilização grega antiga e os etruscos inspiraram grande parte da cultura de Roma. A Roma antiga, por sua vez, contribuiu grandemente para o desenvolvimento do mundo ocidental, não só na arte, mas também no direito, na tecnologia, nas formas de governo, etc. Com relação às influências que os romanos antigos sofreram dos gregos e dos etruscos, considere as afirmações a seguir para assinalar a alternativa correta. Aí nós tínhamos 4 afirmativas. A primeira era: a arte grega influenciou a arte romana pelo ideal de beleza. A alternativa 2 era: os aquedutos tinham a função de celebrar conquistas. A alternativa 3: os etruscos trouxeram para os romanos aspectos práticos associados à realidade. A alternativa 4: o arco é um elemento arquitetônico desenvolvido pelos romanos graças à influência grega. Então, a gente tinha que identificar qual eram as alternativas corretas, né? E assinalar aí: a 1 e a 2 são verdadeiras, a B, a 1 e a 3 são verdadeiras, a C, a 1 e a 4 são verdadeiras, a alternativa D, 2 e 3 são verdadeiras, e a alternativa E, tinha a 3 e a 4 são verdadeiras. E aí, o que vocês responderam dessa questão? Comece a colocar aí no chat, que eu vou já começar a ver aqui. Vamos lá. A Érica colocou que é a alternativa B. Será, Érica? Vamos lá. O Arthur colocou também que é a alternativa B. Olha, estou vendo vários de vocês, né, colocando a alternativa B. A Yasmin colocou que é a letra B. A Isabelle colocou também que é a letra B. Olha só, aqui nessa questão vocês já estão mais sólidos, mais coesos, todo mundo na mesma alternativa. Vamos lá, a Evelyn colocou também que é a letra B. A Raika colocou também que ela... Olha, vocês estão sabidos demais hoje, né? Estou gostando de ver da participação de vocês. Vamos lá? O Ricardo colocou também que é a letra B. A Dirley colocou também que a questão 11, que é a numeração da questão de artes, é a letra B. Então, vamos ver qual é realmente essa questão correta? Vamos para a nossa correção? Então, a gente tinha as alternativas, né? E vocês tinham que assinalar qual eram as alternativas que estavam incorretas. Vamos lá ver? Aí a gente tinha com relação às influências que os romanos antigos sofreram dos gregos e dos etruscos, considere as afirmações a seguir para assinalar a alternativa
correta. E realmente vocês todos estão certíssimos. A professora está só o orgulho aqui. É a alternativa B. A alternativa 1 e a 3, elas realmente são as verdadeiras. Olha, a professora se mata de felicidade aqui. Então, vamos ver por que a alternativa 2 não é a verdadeira. Vamos lá? A alternativa 2, ela falava sobre os aquedutos. Mas, professora, o que eram os aquedutos, né? Então, os aquedutos, eles tinham a função de conduzir a água pela cidade. A gente pode até falar que foi o primeiro sistema de irrigação, né? De transporte de água pela cidade que o homem conseguiu construir. Então, a alternativa ela estava dando um conceito diferente para aqueduto. Os aquedutos, como vocês estão vendo aí na imagem, eles tinham a função de conduzir a água pelas cidades. Eram estruturas que eram construídas para que a água ela fosse conduzida pela cidade. Então, por isso que ela estava incorreta. E a alternativa 4, ela falava dos arcos, né? E os arcos, eles tinham uma função interessante. Olha só, eles utilizaram o arco ou abóbada, que é um recurso arquitetônico desconhecido pelos gregos e egípcios, transmitidos aos romanos pelos etruscos. A descoberta dos arcos e abóbadas proporcionou às construções amplos espaços internos. Então, o arco e as abóbadas, elas foram de influência etrusca, tá? Elas foram transmitidas pelos romanos, pelos etruscos. E essas construções com arcos, com as colunas mais os arcos, ela permitia que o espaço se tornasse mais amplo, o espaço interno dos templos se tornasse mais amplo, ok? Fiquei muito orgulhosa em ver que vocês estão dedicados, que vocês estão prestando atenção, estão indo atrás de conteúdo. Sempre quando tiver uma folguinha, faz uma pesquisa aí para enriquecer o nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigada pela participação na aula de arte e agora nós vamos para a correção da aula de educação física. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Exercitando. Eu sou o professor Kim Raoni e agora vamos começar aí a correção das nossas questões de educação física. Muito bem, então, em educação física são apenas duas questões. Vamos lá para a primeira delas. A questão 12, que diz assim: na perspectiva da cultura de movimento, o corpo do ser humano é um meio de integração do indivíduo com a realidade que o cerca. Portanto, é correto afirmar que, aí nós temos aí a alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e alternativa E. E aí, o que foi que vocês responderam? Vamos lá? Quero ver no chat o que vocês escolheram aí, qual dessas alternativas, tá bom? Então, vou acompanhar aqui. Vamos ver quem respondeu. João Paulo colocou letra B. Ítalo de Lima colocou a letra B. Salomão colocou a letra B. Ana Rita, letra B. Rodrigo, letra B. Gabriel, letra B também. José Vinícius, letra B. Nicolas, letra B. Ivo, letra B. Carol, letra B também. Manuela, letra B. O pessoal, pelo visto, está escolhendo somente a letra B, né? Será mesmo que está certo? Alguém aí escolheu alguma letra diferente? Rodrigo, também letra B. Lívia, letra D. Olha, Lívia escolheu uma letra diferente, né? A Sadma, letra B. Eline, letra B. Joelma, letra B. Felipe, letra B também. Sabrine, letra B. Ok. Então, vamos ver agora qual é a resposta correta, né? A Jennifer colocou a letra D, ó. A Jennifer foi diferente. O Matheus escolheu a letra E.
O Kauai, letra B. Ok. Tudo bem, obrigado aí pela participação de todos vocês no chat, aí alimentando nossa interatividade, né? E vamos agora ver qual é a resposta da questão número 12. Então, a resposta, quem respondeu a letra D de dado, acertou. Cada indivíduo tem uma forma diferenciada de se comunicar corporalmente, que se modifica de cultura para cultura. E, professor, por que essa resposta? Vamos ver aí qual é a justificativa para essa alternativa D. A linguagem corporal acompanhou a evolução humana, enriquecendo-se à medida que o repertório cultural do homem foi se expandindo. Portanto, o movimento corporal não pode ser entendido apenas como uma ação de músculos e ossos, mas também como uma ação carregada de sentido e significado. Isto vale tanto para os gestos quanto para qualquer outra prática corporal, pois elas são dinâmicas, produzidas, reproduzidas e modificadas de cultura para cultura. A Libras, língua brasileira de sinais, é um idioma, ou seja, possui um conjunto ordenado de símbolos com regras próprias, portanto, não pode ser confundido com mímica nem com linguagem corporal. Ok, gente? Então, essa é a resposta aí da nossa questão número 12, letra D. E agora vamos ver a segunda questão, que é a questão 13. A dança, como linguagem corporal, é observada em todas as sociedades e é parte integrante da cultura que se apresenta a partir de corpos, movimentos, crenças, ritmos, desejos e emoções. Nesta perspectiva, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Aí vamos ver aí quais são essas afirmativas. Primeiro, dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo estímulos ritmados, geralmente ao som de música. 2. O ritmo na dança corresponde à intensidade dos gestos, numa sequência de movimentos coreografados. 3. Quanto ao número de participantes, podemos classificar a dança em individual, solo, dupla e grupo. Então, qual dessas afirmativas está correta? Alternativa A B, a C, a D ou a E? Vamos ver o que vocês responderam ontem, quando foi exibida aí essas questões. Qual alternativa vocês escolheram? Vamos ver pelo chat. Deixa eu ver aqui qual foi a primeira que respondeu. Acho que é Jaqueline. Assim, João Vitor, né? Letra A. Raika, letra E. Pablo, letra E. Sidney, letra A. Kiara, letra A. Letícia, letra E. Ricardo, letra E. Yasmin, letra D. Gabriela, letra E. Nero, Matheus, letra E. Essa daí está bem divergente, né? As escolhas das alternativas, tem gente que escolheu algumas e foi variando, né? Muito bom. Ítalo, letra E. Evelyn, letra E. Maria, letra E. Sabrine, letra E. Kathleen, letra E. Gabriela também, né? José Vitor, letra B. Joel, letra E. Manuela, letra E. Vamos ver quem mais. Vamos ver quem mais vai responder aí. A gente está fazendo aqui a leitura no chat. João Paulo, letra E. Heloísa, letra E também. Ok? Parou aí no chat? Todo mundo já respondeu? Então, sendo assim, vamos começar a ver o nosso gabarito da questão 13. Então, quem respondeu a alternativa C, as afirmativas 1 e 3 estão corretas? Acertou.
ok? A resposta correta para essa questão é a alternativa C. E vamos ver qual é a justificativa para essa resposta. A afirmativa 1 está correta, pois a dança é a arte de mexer o corpo, através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. A afirmativa 2 está errada, pois o ritmo não está relacionado com a intensidade dos movimentos, mas sim com a repetição periódica de tempos, geralmente marcado pelo som. Por fim, a afirmativa 3 está correta, pois a dança pode ser praticada individualmente, em duplas ou grupos de 3 ou mais pessoas. Então, sendo assim, pessoal, a gente percebe que a alternativa 1 e a alternativa 3 é a que estão corretas e, portanto, é a afirmativa C, né, que corresponde a essa resposta, certo? Então, agradeço muito aí a participação de todos vocês, né, que foram ótimos aí no chat, aguardaram um pouquinho também aí no momento, né, para a gente retornar, e continuem sempre assim, porque agora a gente vai fazer a correção do exercitando de língua espanhola. Vamos lá. Bom, tudo bem, pessoal? Aqui estamos nós, com a língua espanhola, né? Voltando, e hoje vai ser a nossa correção com as questões que deixamos aí. Sou o professor René. Ficaram aí 2 questões para vocês. Acredito que todos fizeram uma excelente leitura, né? E vamos para as correções. Mas antes das correções, claro, eu gostaria de participar com vocês aqui, manter uma interatividade aqui no chat, ok? Vamos lá, então. A questão 14, né? Diz assim, leia as alternativas abaixo acerca do alfabeto espanhol e diga quais estão corretas. Ok? Essa questão está totalmente ligada com o que foi ensinado semana passada para vocês. A primeira afirmativa diz o seguinte, las letras del alfabeto espanhol pertenecem al gênero feminino. Lendo aqui, você tem uma boa concepção na língua portuguesa, claro, né? Está dizendo aqui que é uma afirmação. As letras do alfabeto espanhol, elas pertencem ao gênero feminino? Ou elas pertencem ao gênero masculino? A afirmação está dizendo gênero feminino, observem bem. A 2, el sonido che es propio de CH, tal como en. Aí tem a palavra que quer dizer barata, mas eu não posso ler a palavra para vocês, senão eu estarei entregando aqui essa afirmativa 2. Então, será se esse sonido do CH é che? Ok? Aí tem a palavra barata em língua espanhola. A afirmativa 3, ela diz o seguinte. Em espanhol, la letra destacada se pronuncia como NH del português. E aí você vê que a palavra espanhol, então o N com o tiozinho em cima está maiúsculo, porque está destacada. Será se ele tem o som do NH do português? Afirmativa 4. La letra V posee el mismo sonido que la B. Es decir, ambas suenan B. O som dessas 2 letras, será se é esse? B? É uma afirmativa. São 4 afirmativas. Você tem agora A, B, C, D, E. As alternativas. Realmente, após fazer sua análise, aí você me diz qual que é a alternativa correta, ok? E aqui no chat, vamos lá, né? Vamos ver aqui a participação de todos. Olha aqui, letra A ou E. A dúvida está acontecendo, né? Uma coisa ou outra, certo? Eu deixei somente uma alternativa, não pode ser 2. Faça a leitura melhor e analise. Escola Estadual Raimundo Gomes, aqui o aluno Bruno, disse que é a alternativa C. Será? Então, temos A, temos E, temos a alternativa C. O Kennedy da Escola Estadual Coronel Fiuza, alternativa E. Para o Kennedy, todas estão corretas. E aí, Kennedy, fez a análise bem? Bom, mas temos aqui o Carlos com a alternativa A.
Alternativa A, Carlos, com a sua participação, valeu. A língua espanhola é uma língua enorme, está no mundo inteiro, a expansão dela, né, é tremenda, então devemos valorizar essa língua, estudá-la cada dia mais. O Paulo, a alternativa E. Olha, eu estou percebendo aqui que o peso da alternativa E está, né, em andamento. A alternativa C também foi apontada. E aí nós temos, pessoal, desculpem-nos, porque não tem como a gente estar lendo todos, anunciando aqui todos os alunos que estão participando, porque o tempo aqui torna-se pequeno, né? Mas a gente agradece a todas as participações, ok? Olha, estou percebendo aqui pelo chat que o peso maior está com a alternativa E, mas tem gente aí que decidiu também pela C e pela A. A B e a D percebi que ficaram de fora, né? Ficaram de fora. Mas vamos lá, então? Aí a questão, a imagem é apenas ilustrativa com as letras do alfabeto espanhol, né? Lembrando para vocês que o alfabeto espanhol tem 27 letras, tá, pessoal? Diferente do português, tem 26. E o motivo de ter 27 letras, uma a mais, está numa dessas alternativas. Alguém já conseguiu perceber? Eu expliquei na aula passada, mas uma das afirmativas aí, ela traz essa letrinha a mais que não tem no português. Isto é, nós temos o som, não temos a representação do som em uma letra apenas. Que letra é essa, né? Bom, vamos lá para a nossa correção. Vamos ver, qual que é a alternativa correta mesmo? A letra E, já saiu na tela, todos já viram. Aqueles que realmente fizeram sua análise e escolheram, né, a alternativa E, valeu. Ok? Vamos ver o comentário agora. Veja o comentário. Sim, todas as letras. A primeira afirmativa, o que dizia? Que todas as letras do alfabeto espanhol pertencem ao gênero feminino. Na língua portuguesa, as nossas letras pertencem ao gênero masculino, né? O A, o B, o C, o L, o J, o V. Na língua espanhola, não. Todas as letras, como se diz, são mulherzinhas, né? La A, la B, la C, la J, la S, la V, la T, la X, e aí se vai. Ok? Lembram da aula passada? A afirmativa 2 diz: o som do encontro consonantal C-H é um dígrafo, é igual ao da palavra tchau na língua portuguesa. A palavra tchau vem do italiano, mas muito usada aqui no Brasil, né? Bastante usada aqui no Brasil, essa saudação. Portanto, esse som é che. E agora sim, a palavra barata em espanhol, cucaracha. Percebe? Se eu tivesse lido a palavra, eu teria entregue a afirmativa, a resposta para vocês. Por isso que eu não pude ler a palavra barata em espanhol, cucaracha. O CH no espanhol sempre vai ter o som de che, ok? Na terceira afirmativa, o N, com o tio em cima, estava bem destacado ali na palavra, né? E aí a letra N é o nome dessa letra, do alfabeto espanhol, ela tem o mesmo som do NH do português. O nome da letra chama-se N. É essa letrinha aqui que faz diferença. É uma letra a mais no espanhol do que no português, percebe? Nós temos o som do NH, nha, nhe, ni, nho, nhu, mas nós não temos uma letra que represente esse som. Nós precisamos de duas, o N e o H. Na língua espanhola, não. O N com o tio, ele é uma letra única, individual, ok? E essa letra N com o tio, ela chama-se N, e ela tem o som do NH, ok? Afirmativa correta, claro. Todas as três até agora corretíssimas. E a última afirmativa, ela diz o seguinte, a última, as letras UB e B, no espanhol, claro, em espanhol, tem o mesmo som, no caso, que é o som da letra B. O V do espanhol, que é UB, ele tem o mesmo som da letra B. Ok? Então, correta. Resposta correta, alternativa A. Todas as afirmativas estão corretas. Ok? A maioria, claro, acertou. Parabéns. Vamos agora para a segunda questão, que é a questão 15 de língua espanhola. Marque a alternativa em que os pronomes interrogativos se apresentam corretamente na seguinte ordem. Tem que estar nessa ordem.
A alternativa lá tem que apresentar. A primeira perguntinha tem que estar relacionada com para saber a idade. A segunda perguntinha, na mesma alternativa, tem que estar relacionado com para perguntar o nome de uno. Perguntar o nome de alguém. E a terceira, para descobrir a ubicação de algo, alguém. Ubicação é o local onde está localizado, ok? E aí nós temos as alternativas. Vamos lá? A, B, C, D, E. Como já é de conhecimento de vocês, analisem bem e apresentem agora o resultado. Bom, o chat aí, vamos aí vislumbrar nossos alunos. Vamos lá? Olha aqui, o Nicolas, letra B, alternativa B. E aí, Nicolas, tem certeza? A Anne ficou também com a B. Opa, será a B mesmo? O José Vinícius, alternativa B. Parabéns, José Vinícius, pela participação. O Carlos, alternativa B. Opa, rapaz, eu acho que vai ser a B mesmo, né? A Raila ficou também com a alternativa B. Ok. Vamos lá. Mais alguém? Vamos então, pessoal, à nossa correção dessa questão. Vamos lá, então. Veja, qual que é a alternativa correta mesmo? A, B, C, D ou E? Vamos lá? Opa! Oh, alternativa C, todos erraram. Meus amigos, vamos analisar aqui a B rapidinho. Vamos para o comentário logo, que aí a gente vê. Veja, todos os pronomes interrogativos, no uso de uma pergunta, direta ou indireta, eles necessitam do acento agudo. Vocês perceberam que todos os pronomes, né, quienes, como, quando, todos estavam acentuados. Como bem estão apresentados em cada alternativa. Além do mais, cada um desses pronomes tem uma função que é bem comprovada pela alternativa C. Essa é que é a correta. Vamos ver. Quantos? Quando é que nós usamos quantos? Para saber a quantidade. No caso aqui, a quantidade dos anos vividos por uma pessoa. Então, eu pergunto, quantos anos tienes? Eu pergunto a alguém, né? Eu quero saber a idade de alguém. Quantos anos tienes? O como. O como, ele é usado com o verbo, tem que estar junto do verbo chamar-se, para perguntar o nome de alguém. Como te llamas? Como se llama você? Tá certo? O como é para perguntar a idade. E o donde, ele sempre se refere ao lugar, onde algo ou alguém está localizado. A palavra ubicação tem a ver com localização, ok? As demais alternativas apresentam equívocos, erros, quanto ao uso dos pronomes. Somente a alternativa C satisfaz ao pedido, à demanda, ao que estava lá em ordem, lá no enunciado da questão, ok? Eu parabenizo a todos que participaram, ok? Da próxima vez eu não quero erro, ok? A segunda questão aí terminaram, né, pisando na bola, mas fica aí a dica para estudarem mais e apresentar resultado correto aqui, positivo, ok? Muito bem, obrigado. Graças. Muito bem, vamos agora corrigir as questões de língua portuguesa. E, enquanto eu faço a leitura dos textos, vocês já podem colocar as respostas de vocês para as questões que vocês realizaram, certo? Então, vamos começar agora o nosso Exercitando de Língua Portuguesa. Muito bem, gente, a questão número 16, questão do Enem de 2020. Então, vocês já podem enviar a resposta dessa questão às que vocês assinalaram, certo? Então, vamos lá. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo de que, por esse fato, o falar e o escrever, em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo, além que, dentro do nosso país, os autores e os escritores, com especialidade, os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do direito que lhe confere a Constituição,
vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Muito bem, então, gente, observem que a referência aqui do nosso texto indica que faz parte da obra de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, certo? E com base no texto, nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão justifica-se pela, letra A, situação social de enunciação representada, B, divergência teórica entre gramáticos e literatos, C, pouca representatividade das línguas indígenas, D, atitude irônica diante da língua dos colonizadores, ou letra E, tentativa de solicitação do documento demandado, certo? Então vamos lá, vamos observar quais foram as respostas que foram enviadas para o nosso chat em relação a essa questão de número 16. Temos aí a Fernanda Souza afirmando que a resposta correta dessa questão é a letra A, certo? Obrigado, Fernanda, agradeço a participação. Temos também o Efraim, lá da Escola Cecília Carneiro, afirmando também que a resposta correta dessa questão é a letra A, certo? A Jennifer também interagindo com a gente, afirmando que é a letra A. Bom, os nossos alunos que interagiram afirmaram que é a letra A. Temos outras interações, gente, infelizmente não tem como ler o nome de todo mundo, tá bom? Mas já agradeço a participação. Vamos aí verificar a questão? Olha só, pessoal, observe que no enunciado da questão, aqui afirma que é uma petição. E quando você observa no texto, o conteúdo, certo? E para quem se dirige essa petição, olha só, neste enunciado, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional, e aí decrete Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Observe que nós temos aí uma petição, um texto que é direcionado ao Congresso Nacional Brasileiro. Esse lugar aí, pessoal, observem, é um local formal ou informal? Que linguagem é utilizada neste meio? Qual língua tem uma preferência lá? Percebam que nós vamos ter um ambiente de linguagem formal. Então, percebam que no texto, nesta petição, faz-se uso da linguagem formal, sendo direcionada ao Congresso Nacional. E quando analisamos as alternativas, percebam, ele pede o uso da norma padrão, linguagem formal, justifica-se pela, como vocês bem afirmaram, letra A, situação social de enunciação representada. Lembrem que o nosso texto aí é direcionado ao Congresso Nacional, ambiente formal, e em ambiente formal, linguagem formal. Certo? Agradeço a participação e vamos para a próxima questão, questão de número 17. Já podem enviar também as suas respostas nesse momento. Acompanhem comigo a leitura. As cartas de amor deveriam ser fechadas com a língua, beijadas antes de enviadas, sopradas, respiradas, o esforço do pulmão capturado pelo envelope, a letra tremendo como pálpebra. Não a cola isenta, neutra, mas a espuma, a gentileza, a gripe, o contágio, porque a saliva acalma o machucado. As cartas de amor deveriam ser abertas com os dentes. Então, temos aí um texto, um poema de Carpinejar, e com base neste poema, que é o texto da questão, no texto predomina a função poética da linguagem. Então, perceba que função poética, lembrem, pessoal, é aquela função que vai trabalhar a forma com uma finalidade estética. Quando você tem um texto, uma temática, em que o mais importante é a apresentação desse texto, a forma, a construção desse poema com um fim expressivo. Aí, a função poética vai dar atenção exatamente ao formato, a forma como o texto é construído, as rimas, os versos, certo? Tudo de maneira intencional, ok? No texto predomina a função poética da linguagem, pois ela registra uma visão imaginária e singularizada do mundo, construída por meio do trabalho estético da linguagem. Como já afirmei,
Função poética é a estética da linguagem, a construção, a forma. A função conativa também contribui para esse trabalho, na medida em que o enunciador procura, lembrem, pessoal, função conativa, apelativa, aquela que tem a intenção de influenciar. Vamos à questão? Letra A. Influenciar o leitor em relação aos sentimentos provocados por uma carta de amor, por meio de opiniões pessoais. B. Definir como objetividade o sentimento amoroso e a importância das cartas de amor. Letra C. Alertar para consequências perigosas advindas de mensagens amorosas. D. Esclarecer como devem ser escritas as mensagens sentimentais nas cartas de amor. Ou letra E. Produzir uma visão ficcional do sentimento amoroso presentes em cartas de amor. Vamos lá? Vamos ver as respostas enviadas ao nosso chat. O Bruno, da Escola Estadual Raimundo Gomes Nogueira, afirmando que a resposta correta é a letra A. Vamos lá? Quem mais está interagindo? A Francilane, da Escola Estadual José Bernardino Lindoso, dizendo também que é a letra A. Agradeço a participação dos nossos alunos que interagiram, que estão participando do chat, e vamos verificar. Pessoal, percebam que quando falamos em função conativa, essa aqui, estamos falando daquela apelativa que tem a intenção de influenciar. Então, com base neste verbo, observem que a única alternativa que traz essa ideia de influenciar, fazer com que as pessoas pensem de determinado modo, é a letra A, como vocês afirmaram. Então, influenciar o leitor em relação aos sentimentos provocados por uma carta de amor por meio de opiniões pessoais, certo? Parabéns a todos que acertaram a questão e vamos para a próxima. Já mandem aí as respostas de vocês no chat. A próxima questão do Enem de 2019, observem aqui. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou downloads, sob licença Creative Commons, 44 mil imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que, quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismos, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Com base nesse texto, vamos lá. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer download disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por, vamos lá, observem, letra A, evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador de arte. B. Convencer o leitor a fazer o acesso online, levando-o a conhecer as obras de arte. C. Informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. D. Estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer download das obras de arte. Ou letra E. Enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online, certo? Então vamos lá. O que os nossos alunos disseram lá no nosso chat? Olha só, a Heloísa afirmou que a resposta correta é a letra C. Quem mais interagiu também? A Lina também dizendo que a resposta correta é a letra C. Agradeço a participação dos nossos alunos que estão interagindo com o chat e vamos observar aqui. Lembrando que aqui, pessoal, a função da linguagem eu quero a predominante, certo? Aquela que mais se destaca. Então, quando a gente tem essa ideia, você tem que ler com bastante atenção ao texto. Então, observe que o nosso texto é uma notícia e perceba que a notícia ela vai ter que finalidade? Ela tem uma finalidade ali de
informar, né? Então, perceba que o texto circula em um meio jornalístico. Então, a alternativa correta aqui é a letra C, informar sobre acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-la. Então, perceba que a função que predomina nesse texto é a função referencial, que vai observar, que vai dar ênfase ao contexto, transmitindo informações de maneira objetiva e direta ao leitor, à pessoa que tiver contato com esse texto. Ok? Agradeço a participação de todos que estão interagindo pelo chat, que participaram da nossa atividade. E agora vamos continuar com as questões de língua inglesa com o professor Ademir. Hello, dear students, teachers, welcome. Bem-vindo aí à nossa aula de língua inglesa. Estamos iniciando aí, então, a correção agora, né, do exercitando as questões de língua inglesa, né? São 2 questões e a gente vai ver agora. Então, nós temos aí, gente, na questão 19 e na 20, né, são as 2 questões de língua inglesa. Então, vamos dar uma olhadinha na primeira, na 19. Leia o texto e destaque a alternativa que não apresenta uma marca tipográfica, ou typographic mark. O que são as marcas tipográficas, né, gente? Só relembrando. São aquelas informações que estão no texto que não são necessariamente palavras, tá? São algumas informações, alguns recursos aplicados dentro do texto e que nós podemos utilizar elas como uma forma aí de favorecer, né, e facilitar a leitura. Olha só o texto que nós tínhamos, né, que nós temos aqui. The King of Pop is dead. Então, nós já temos uma informação muito importante aqui, né, que é o título, ele está destacado, isso de fato é uma marca tipográfica, né, normalmente ele já vem em negrito, vem destacado. Aí nós temos outras informações, Michael Jackson, The King of Pop, repare que eu tenho aqui entre parênteses, também é uma informação importante, são dados importantes e que não são necessariamente palavras. Was born on August 29, 1958. Aqui é uma informação importante, uma data. The King of Pop died on June, aí aqui 25th, 2009, uma informação também importante. Tá? At the age 50, também um numeral, uma informação importante. E assim a gente vai indo, olhando o texto, todas essas informações. Aí nós temos aqui a última parte. The doctor who administered the drugs, Conrad Murray, was later convicted, né? Ele foi finalmente, né, condenado of involuntary manslaughter, que é homicídio culposo aqui, tá? De forma involuntária. And sentenced to 4 years in prison. Então nós temos esse texto e essas informações aqui. Daí na letra A nós temos The King of Pop is dead. Aí a letra B, The King of Pop, ele está entre parênteses, né? Na letra C, August, aqui nós temos uma data, né, gente? Aí na letra D, died, e na letra E nós temos outra data também, tá? Então nós temos aí algumas informações acerca do texto e você deveria encontrar aí qual delas não é uma marca tipográfica. Vamos ver agora as respostas dos nossos alunos aí, né? Ver como é que eles estão respondendo essa primeira questão, lembrando que é para apontar aquela questão que não é uma marca tipográfica, não tem uma marca tipográfica. Lembrando que nós trabalhamos as marcas tipográficas como um recurso aí para facilitar a compreensão, né, de textos. Lembrando que no futuro aí vocês vão se deparar com vestibulares e outras provas aí que tem a língua inglesa como língua oficial. Olha só, a Nádia colocou que é a letra D. Né? Já já a gente vai confirmar aí se é de fato a letra D. O Paulo Miguel também colocou que é a letra D. A Letícia também colocando que é a letra D. E aí nós temos a Ana Rita também ali colocando já a letra E. Então, a resposta ficou variando entre letra D e letra E. E aí nós temos Kathleen também aí apostando na letra A. Vamos ver agora, gente, então, a resposta dessa nossa primeira pergunta de língua inglesa? Olha só. A resposta correta, gente, então, é letra D, tá? Então, essa palavrinha aqui não é uma marca tipográfica.
tá? Não é uma marca tipográfica. Olha só, aqui é o título e lá no texto, inclusive, está destacado, né? Está de outra cor, então é uma marca tipográfica. Na letra B, nós temos, então, a parênteses, né? Que é uma informação importante e que não é necessariamente uma palavra. Aí nós temos data, que é uma marca tipográfica, e também, na letra E, nós temos uma outra data, que é uma marca tipográfica. Então, a resposta correta é, de fato, a letra D. Parabéns aos alunos que responderam corretamente. Só para reiterar, né, gente, que as marcas tipográficas são aquelas informações que estão presentes nos textos, mas não são necessariamente palavras, tá? Por exemplo, se em uma determinada questão for pedido ou perguntado sobre o que aconteceu em determinada data, você vai olhar o texto e vai direto nessa informação de estar a data, porque a resposta vai estar por ali. Então, ela é um recurso, né? As marcas tipográficas são recursos que podem favorecer, então, a leitura e a compreensão do texto, tá certo? Nesse caso aí, nós tínhamos várias marcas tipográficas e uma que não era, né? Que era a letra D, não era uma marca tipográfica. Vamos agora para a nossa questão 20, olha só. Na questão 20, então, nós temos a seguinte pergunta. Utilizando as estratégias de leitura, leia e responda o que se pede. Lembrando que nós temos todas as estratégias de leitura, né? Nós aplicamos todas de uma só vez, né? Quando nós vamos interpretar um texto, gente, embora a gente trabalhe a estratégia de leitura separadamente, quando nós formos ler e interpretar um texto, nós vamos aplicar elas todas de uma vez só, tá? Isso é normal, é comum e a gente faz isso até mesmo sem querer. Nesse texto, né, como é um texto comum, né, que vai estar presente em todas as avaliações, Enem, né, todas essas provas, ele segue mais ou menos esse padrão. É um texto e algumas perguntas aí relacionadas a esse texto. O texto precisa ser lido em um curto espaço de tempo. Daí a necessidade e a importância das estratégias de leitura. Nesse caso, poderiam utilizar palavras cognatas, ou skimming, scanning, né, que são estratégias de leitura que vão facilitar aí a leitura de vocês. Dependendo do texto, vocês vão utilizar mais uma ou mais outra estratégia de leitura. Mas isso vem normalmente, não há uma aplicabilidade, não há uma forma de se buscar e utilizar determinada estratégia de leitura separadamente. Normalmente a gente utiliza tudo de uma vez só. Vamos olhar o texto novamente? Depois a gente vai ver as respostas de vocês aí. Já podem ir respondendo. Olha só, esse texto, gente, ele tem uma pegadinha, tá? Primeiro, nós temos aqui o primeiro parágrafo, né? O primeiro período, né? Que é esse aqui. E ele faz uma introdução, olha só. Hygiene was almost unheard of in Europe during the Middle Ages. Ele faz uma introdução daquilo que vem a ser o texto, né? Aquilo que vem debater o texto. Na sequência, nós temos informações, né? E aí nós temos a palavrinha consequently, que é um advérbio, e essa palavrinha aqui, ela diz muito, ela é muito importante. Se é consequentemente, então essa informação inicial aqui, desse primeiro período, é de fato importante, porque tudo que vem depois é uma consequência. Só que esse texto, ele vai apresentar umas outras informações, né, que vai comprometer, então, essa primeira informação aqui, né? Se a gente for olhar logo de cara, a primeira impressão que dá é que esse primeiro período aqui, né, essa primeira, não é necessariamente uma sentença, né, um período, ele não é a informação principal do texto, tá? E isso a gente vai ver logo em seguida. Vou mostrar para vocês agora a pergunta, né? E daí na sequência eu volto aí para esse texto. O texto é não é um texto longo, é mais ou menos um texto padrão que vocês encontrariam em uma prova aí de vestibular, por exemplo. E aí é para encontrar o tópico, né? The main topic, quer dizer, a informação principal, o tópico principal dessa passagem, né? Desse texto. E aí nós temos as seguintes informações, né? Letra A. Nós temos the epidemics that range throughout Europe, né? Primeira informação. Aí o segundo tópico, né? Que é sugestão, the Black Death. Letra C, disease in Europe. Letter D, the years 1347 and 1351. Né? Isso seria, então, o tópico principal desse texto. E daí, por último, nós temos a letra E, hygiene during the Middle Ages in Europe. Vamos ver, então, gente, antes da gente voltar aí para o nosso texto, vamos voltar, então, agora ver quais são os alunos aí que responderam, quais as respostas que eles estão dando.
É um texto típico aí, tá, gente? Que vocês encontrariam facilmente aí em provas de vestibular, do Enem, tá certo? E é nessas situações onde vocês devem utilizar, então, as estratégias de leitura. Vamos lá, então. A Lina falou que é letra D. Letra D, então, a gente já vai corrigir, já vai ver se está certo. Ana Rita apostando aí que é a letra C. Então, não há aí, há uma certa divergência com relação à resposta correta. Lívia também apostando que é a letra B. Olha só, tá bem variado aí as respostas. O Luiz Felipe apostando que é a letra A. A Kathleen, né, da escola Ondina de Paula, um abraço aí para todos os alunos, né, toda a equipe aí da escola, também apostando na letra E. O Ryan apostando na letra D. Então, assim, não há um padrão aí com relação às respostas, né? Está variando bastante. Vamos voltar para o texto e ver se vocês acertaram? Então, eu estava dizendo que nesse texto tem algumas informações que desmentem o primeiro período aqui, tá, gente? Quem foi aí nessa primeira questão, tá, gente? Só uma informação importante. Nesse primeiro período, alguém que foi levado a crer que a resposta está no primeiro período, né? É um erro, assim, que é bem aceitável, tá? Porque a primeira frase, ou o primeiro período, ou os primeiros períodos, as primeiras frases de um parágrafo é, de fato, muito importante. Porque é por ali que você vai encontrar o tópico frasal, tá? Que é uma informação que diz respeito a todo o restante do parágrafo, né? Como se fosse um título do parágrafo e que vai conectar com o parágrafo anterior. Então, lendo ali a primeira parte, ou as duas primeiras frases, né, duas primeiras sentenças de um parágrafo é muito importante. Também é considerado uma estratégia de leitura. Porque um texto bem escrito, teoricamente, cada parágrafo vai ter uma informação a ser debatida nesse parágrafo. E há uma chance muito grande dessa informação estar nas primeiras frases, nas primeiras sentenças, tá certo? Então, esse é um recurso. Só que, às vezes, pode ser utilizado o contrário, né? Dependendo da pergunta, pode ser construída para formar uma pegadinha, como é o caso agora, e que possivelmente causa aí muitos erros. Olha só, voltando para o texto. Esse primeiro parágrafo, então, esse primeiro período, ele vai apresentar uma informação. Hygiene was almost unheard in Europe during the Middle Ages. É uma informação que apresenta o texto em si. E aí nós temos uma palavra muito importante aqui, que é consequently, que eu até já destaquei. Consequentemente, então, se tudo que vem depois é uma consequência do que veio antes, então o que veio antes é muito importante. Então, essa primeira frase, essa primeira sentença é muito importante. Só que na sequência, gente, nós temos, então, outras informações que quebram a predominância dessa primeira frase. Olha só, Black Death aqui, aí nós estamos falando da epidemia que bateu, né, assolou a Europa, que está relacionado com a Black Death aqui. Aí nós temos a pior período, né, que se bateu na Europa, essa praga, né, plague. Então, esse surto, né, a palavra outbreak significa surto de praga, né, da peste negra, bateu, né, varreu a Europa nesses anos aqui, por 4 anos, e a população, né, de milhares de vilas foram varridas. O que é varrida, né? Sumiram. E aí pensa-se, né? Thought that 1/3, quer dizer, 1/3 da população da Europa pereceu durante a peste negra. Então, gente, com todas essas informações, eu só posso levar a crer, né, que o tema, o tópico desse texto é Black Death, que eu vou confirmar para vocês agora. Olha só. Então, a resposta correta é The Black Death. Por que Black Death? Porque todo o restante do período, né, do parágrafo ali, ele vai falar sobre essa doença. Então, todas as informações que diz respeito a essa praga, né, da peste negra, Black Death, então torna o Black Death o tópico principal desse parágrafo. Então, primeira parte, aquela primeira frase ali do nosso parágrafo, na verdade é uma pegadinha. Ele apresentou só, mas todas as outras informações do restante do parágrafo, ele ficou em torno, então, de Black Death. Tá certo, gente? Por hoje era só. Na sequência aí nós continuamos com a correção do nosso exercitando.
A sua aula continua no próximo vídeo.